Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Começamos no domingo passado, uma série de mensagens nesse livro. Com a graça de Deus serão 4 mensagens. Próximo domingo, só lembrando a igreja, aos irmãos, que nós não teremos culto. Nós não teremos culto aqui na igreja. Nós estaremos em retiro, período de carnaval, retiro da família, lá no espaço marista, na Barra de São Miguel. Então a igreja vai estar lá, nós vamos fazer o culto lá. Infelizmente, não, aqueles irmãos que não puderem estar conosco, nós não teremos aqui o culto. Então só retomamos essa série de mensagens de hoje há 15 dias. Mas vamos então, irmãos, abrir a palavra. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, do verso 1 ao verso 9, diz assim: No segundo ano do rei Dario, no 7º mês do 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo graça, misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, pedindo que Ele possa falar nessa noite ao nosso coração. Vou pedir ao presbítero Henrique que nos eleve a Deus nessa oração. Vamos orar. Prepare o nosso coração para o que a tua palavra. Abençoa, Senhor, que eu possa expressar a verdade. Amém, amém. Meus amados irmãos, retomemos aqui o contexto no qual essa profecia foi dita, o livro está inserido. Israel está sob o domínio do Império Persa. Lembremos que no mundo antigo nós tivemos alguns grandes impérios. Jerusalém, o povo de Deus, a família da aliança, passou por muitos e muitos anos, centenas de anos, sob o poder desses impérios. Os assírios, os babilônicos, os persas. Lá na frente, já pensando no período em que Cristo, o Verbo se faz carne, habita entre nós, os primeiros anos da igreja cristã, Império Romano. Aqui, o recorte, o retrato, remonta ao ano 520 a.C., só para que a gente tenha com clareza diante de nós o período, o momento dessa profecia. Uma profecia que se dá sob o 3º rei desse grande império persa, tendo Ciro como o primeiro grande rei,
Cambises, seu filho, e depois Dario, que sucede ao trono. O capítulo 1 de Esdras, na realidade, quase todo o livro de Esdras vai nos ensinar e apontar muito a respeito desse período. Lá em Ciro ainda, Jerusalém, o povo de Israel, recebe da parte de Deus autorização para reconstruir o templo. Nós precisamos lembrar que no império anterior, no Império Babilônico, o templo foi destruído. Todos os tesouros, todos os utensílios daquele templo foram levados para a Babilônia. Há uma diferença da política dos babilônicos para a política dos persas. Os babilônicos levavam todos aqueles que eles queriam passar pelo processo, né, da aculturação. A Babilônia, são eles que inventam a perspectiva de um ensino público, né, de um ensino que trouxesse de fato aquilo que eles gostariam de implementar na mente de todos os súditos daquele grande império. Mas os babilônicos caem, os persas assumem, e os persas, numa política diferente, eles davam mais autonomia aos povos que estavam sob o seu poder. Mas para além da análise geopolítica desse período, nós percebemos claramente que Ciro baixa esse decreto, autorizando que que o povo de Israel voltasse a Jerusalém e lá reconstruísse o templo, também por vontade de Deus. Deus é soberano sobre tudo isso. É a vontade de Deus se estabelecendo naquele momento. É a vontade de Deus usando Ciro, um grande governante, o homem mais importante do mundo da época, aquele que possuía o maior e melhor exército, o mais forte exército, mas fazendo simplesmente aquilo que o Senhor dos Exércitos havia determinado que ele fizesse. O povo de Israel volta, começa a reconstrução. Nós temos dois personagens aqui descritos. Zorobabel é aquele responsável pela parte civil, um governante civil, o poder civil representado. Josué, representando então a classe sacerdotal, filho de um sumo sacerdote, é o poder eclesiástico agindo nesse processo. O templo começa a ser reconstruído. Uma forte oposição das bandas dos lados lá dos samaritanos, da região norte, se levanta. Ciro havia falecido, Cambises havia assumido o império. Então Cambises paralisa a autorização, paralisa aquele decreto. O povo de Israel agora não mais tem a mesma liberdade para a reconstrução do templo. E diante dessa grande dificuldade, o povo cai no marasmo, né? O povo esquece da real motivação que levou a volta deles a Jerusalém. Cambises morre, Dario assume o poder e nesse período Deus manda um profeta falar com a igreja. Deus manda um profeta falar com aquele povo. No livro de Ageu nós vamos ter 4 profecias. Nós já vimos a primeira profecia domingo passado. A primeira profecia é Deus, vamos dizer assim, saculejando aquele povo no sentido de que eles precisavam fazer alguma coisa. Eles precisavam retomar a reconstrução daquele templo. A profecia é clara, é objetiva e expõe de alguma forma até alguns problemas vivenciados por aquele povo. Não sei se os irmãos lembram, mas Deus agindo então no tempo e no espaço, ele escancara a desculpa do povo. Lembram que eles diziam? Ainda não é tempo de reconstruir. Como não é tempo? Eles voltaram para Jerusalém para construir ou para reconstruir o templo. Essa era a vontade de Deus. Então, naquele primeiro ato, nós temos a desculpa. Depois, nós temos a hipocrisia revelada. Não é tempo de reconstruir o templo, que é uma ordem de Deus, mas eles estavam aprimorando, construindo as suas próprias casas, trazendo conforto para a própria casa. Então a desculpa cai por terra, a hipocrisia é revelada, e a palavra de Deus por boca do profeta então exorta aquele povo, dizendo: olha, vocês estão sendo tolos, vocês estão investindo aonde vocês não deveriam investir,
E vocês estão deixando de investir aonde vocês deveriam investir. Vocês estão investindo na sua própria vida e deixando de investir na casa de Deus. Vocês estão fazendo as suas próprias vontades e estão deixando de fazer a vontade de Deus. Se estabelece claramente um grande equívoco no que diz respeito à prioridade daquele povo. A prioridade deixa de ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus e passa a ser buscar em primeiro lugar o meu conforto, a minha vontade, os meus desejos. O profeta é levantado por Deus, exorta o povo, e graças a Deus o texto diz, Zorobabel e Josué, eles acatam a palavra, eles recebem aquela palavra. Louvado seja Deus, quando todas as vezes nós ouvimos a palavra, a exortação de Deus, e acatamos essa palavra. Então a primeira profecia foi dada, o chamamento foi feito, era preciso se movimentar, era preciso retomar o trabalho, era preciso fazer alguma coisa. Eles se impõem então à obra. Mas obviamente que Deus, na sua soberania e na sua sabedoria, sabe que, apesar deles acatarem a palavra, apesar deles reiniciarem a reconstrução do templo, problemas viriam. E uma segunda profecia, então, é dita, uma segunda palavra entregue àquele povo por boca do profeta Ageu. E essa segunda profecia agora é uma profecia que vai dizer àquele povo, olha, desistir jamais. Desistir não está no horizonte. Tem uma frasezinha que a gente diz, né? Retroceder, desistir nunca, retroceder jamais, alguma coisa assim. É a palavra do incentivo. É a palavra que vai mostrar para aquelas pessoas que, obviamente, aquela obra, a reconstrução daquele templo, traria muitas dificuldades, trariam muitas adversidades, trariam muitos problemas, como o que eles estavam enfrentando, inclusive. A oposição dentro do próprio Israel de Deus. E dentro dessa perspectiva de que desistir não é opção, e dentro dessa palavra que é uma palavra de ânimo, e dentro dessa palavra que é uma verdadeira injeção de ânimo no sentido de dizer, olha, vocês precisam continuar essa obra. Deus continua falando com aquele povo. Alguns pontos precisam ser percebidos por todos nós. O que fazer para não desistir jamais? O que fazer para não retroceder? O que fazer para que a simples ideia de desistir, de retroceder, não faça parte da nossa perspectiva de vida, não faça parte da nossa existência. Primeiro ponto que eu destaco aqui do texto, nós precisamos nos livrar de um saudosismo que faz mal. Eu sou saudosista, eu gosto do passado, eu gosto da história. Quando eu visito lugares que eu vivi, eu tenho saudade daqueles lugares, mas existe um saudosismo que faz mal. Veja, a palavra de Deus está sendo dita, e obviamente que tudo que Deus faz tem um propósito, e mesmo que não esteja claro para a gente qual era a postura daquelas pessoas, a partir da fala do próprio profeta, nós percebemos o que ele está atacando, o que ele está se contrapondo. E o texto diz, veja, volta comigo aí nos primeiros versos, né? Mais especificamente no versículo 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Fazia 70 anos que o templo havia sido destruído, o primeiro templo. É provável que existissem ali pessoas que eram crianças naquela época, que se lembravam da suntuosidade do templo construído, terminado por Salomão. Obviamente, aquele foi um templo por excelência. Se os irmãos quiserem ter uma noção do que foi isso, mais uma vez eu nos remeto a Esdras, capítulo 1, no decreto que Ciro fez para que o povo voltasse e tivesse autorização para reconstruir o templo. Ele diz, olha, tudo que a Babilônia confiscou do templo precisa ser devolvido, e tem uma lista lá dos utensílios, muito ouro, muita prata. Nós não conhecemos esse templo, mas eu imagino que devia ser algo de fato que
que enchia os nossos olhos. Veja, irmãos, quando nós entramos, por exemplo, numa grande catedral, numa grande igreja, onde existe ali a beleza da arte, onde existe a suntuosidade, onde existe tudo isso, nós não ficamos impressionados. Isso não chama a nossa atenção. E aí o que o texto está dizendo é que talvez muitos estavam ali desanimados para dar sequência àquela obra, porque eles estavam com um saudosismo que fazia mal. Que saudosismo é esse? É aquele saudosismo que diz assim, nós nunca vamos construir um templo como aquele de Salomão. Esse templo não vai ser melhor do que o templo de Salomão. Nós não temos todos os recursos, nós não temos todo o ouro, nós não temos toda a prata. Nós jamais atingiremos a exuberância dessa obra. Pessoas que estavam extremamente atrelados ao passado, mas num saudosismo que fazia mal, por quê? Porque esse saudosismo as impedia de olhar para frente, as impedia de seguir adiante. Nós não menosprezamos toda a glória do primeiro templo. Nós não podemos dizer, em hipótese nenhuma, que não havia beleza naquele primeiro templo. Nós não podemos dizer que não haviam riquezas naquele primeiro templo. Mas nós não podemos ser paralisados por isso. E a palavra aqui é a palavra do incentivo, no sentido de dizer, olha, não se deixe paralisar pelo passado. Não se deixe paralisar pela história. Até porque lá na frente, nessa mesma profecia, versículo 9, veja comigo aí, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Veja que coisa interessante. O segundo templo, ou a glória do segundo templo será maior do que o primeiro. Pela riqueza, pela quantidade do ouro, pelo refinamento da arte ali implementado, não. Porque o segundo templo terá a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A glória maior é Cristo. A beleza maior é Cristo. A riqueza maior é Cristo. Mas as pessoas, naquele momento, paralisadas por uma visão estática do passado, não conseguiam perceber lá na frente. Não conseguiam enxergar lá na frente. Nós precisamos também, nos nossos dias, e sempre fazendo esse link, sempre fazendo essa ponte, nós não podemos nos deixar paralisar pela realidade do passado e pela realidade do presente que nós vivemos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes até eu corro esse risco de estar com um saudosismo que faz mal. Várias vezes nós dizemos assim, igreja boa era a igreja do passado, onde o MP era mais animada, onde os pastores eram melhores, a igreja era mais animada, acontecia isso, acontecia aquilo. Parece que nós estamos ouvindo essas pessoas dizendo, olha, a glória do primeiro templo era muito melhor. Que saudade do templo feito por Salomão, do ouro, das joias, das riquezas. Talvez essa seja uma realidade, talvez em tempos de outrora, talvez lá no pretérito, conforme nós lemos hoje em Gênesis, nós tenhamos vivido do ponto de vista da fé, do ponto de vista da ação de Deus, quem sabe em algum momento, a época das vacas gordas, a época das espigas bonitas. É verdade que isso tem acontecido, ou possa ter acontecido. É verdade também que os dias que nós vivemos, até porque se não fosse assim, as profecias bíblicas não seriam verdadeiras, o amor de muitos tem se esfriado, muitos não têm mais suportado a sã doutrina, mas nós não podemos deixar, sob hipótese nenhuma, a paralisia desse saudosismo do passado se abater sobre a nossa vida no sentido de não pensar na frente, de não agir como nós precisamos agir. Irmãos, esse princípio serve para a sua vida também. Não apenas para a vida espiritual. Quantas e quantas pessoas, eu não sou psicólogo, não sou coach, não tenho nenhum conhecimento disso, não tenho nenhuma intenção de enveredar por esse caminho, mas quantas e quantas pessoas não avançam
porque estão paralisadas em coisas do passado. Não vão para frente, porque só olham para trás. Não conseguem vislumbrar, não conseguem, projetar para frente. Como avançar? Veja, irmãos, a primeira profecia diz ao povo: parem de ser tolo. Pare de pensar em vocês mesmos. É hora de reconstruir, é hora de avançar. Mas Deus, na sua sabedoria, sabe das nossas imperfeições. Deus, na sua sabedoria, sabe das nossas dificuldades. Aí vem uma segunda profecia, dando aquela injeção de ânimo que nós precisamos. E essa é a palavra que nós precisamos nesse momento. É a injeção de ânimo vinda do próprio Deus, dizendo: olha, não seja cativo ao passado, não olhem apenas para trás. O passado tem a sua importância. O passado é um excelente pedagogo, é um excelente professor, mas nós andamos para frente, nós vivemos o presente, nós projetamos a nossa vida para frente. Nós não podemos deixar que o passado paralise as nossas ações. Se resolva diante de Deus, conserte-se diante de Deus, senão nós não vamos viver, senão nós não vamos avançar. Os irmãos percebem a profecia, a palavra poderosa de Deus nos orientando, nos instruindo. Continua a palavra, verso 4, continua a profecia, verso 4, ora, ser forte, Zorobabel, essa é a palavra, a liderança civil. Ser forte, Josué, é a palavra, a liderança eclesiástica. Ser forte, todo o povo, isso nos remete a um outro momento em que outro Josué também recebeu essa injeção de ânimo. Quando haveria de substituir o grande líder de Israel, Moisés. Lembra de Josué, capítulo 1? Josué, ser forte e corajoso. Josué, não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Meus amados irmãos, nós vamos precisar de força. Ninguém reconstrói, ninguém avança, ninguém constrói, ninguém progride se não tiver força. A força se revela sob vários aspectos: persistência, resiliência, a capacidade não apenas de bater, mas sobretudo a capacidade de apanhar e continuar em pé. Como um bom lutador de boxe. O bom lutador de boxe não é apenas aquele que desfere os melhores golpes, mas é aquele que sabe absorver grandes golpes do adversário. E na sua sabedoria, Deus, Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe daqueles momentos onde nós vamos titubear, aquele momento da dúvida, aquele momento da incerteza, aquele momento em que a fraqueza tenta se abater sobre o nosso coração. São os problemas, são as dificuldades. Os irmãos aqui provavelmente alguns, eu sei de alguns e outros, talvez eu não saiba, mas provavelmente já tiveram a experiência de lidar com construção. Quando nós fomos construir essa parte aqui de salão, compramos essa casa, aqui tinha só um telhado, não tinha esse salão. Uma construção simples. Os irmãos olharem, o que é que tem de suntuoso aqui? O que é que tem de mais aqui? É uma construção simples. Mas que em vários momentos a cabeça fervia. É lidando com gente, é lidando com pedreiro, é lidando com uma coisa, é lidando com um imprevisto. É uma coisa simples, uma serra que quebra, a falta de um fornecedor para entregar alguma coisa no prazo. Eu estou falando de uma construção, o contexto aqui é de construção, mas aplique isso à sua vida, às suas realidades, às lutas que nós enfrentamos. Vocês conhecem alguém que progrediu sem buscar essa força? Sem ter essa resiliência? Sem ter essa capacidade também de apanhar? É a ideia de envergar, mas não quebrar. A profecia, a palavra de Deus está dizendo a Jerusalém naquele momento: continue, seja forte, Zorobabel,
Seja forte, Josué, mas seja forte todo o povo. E meus amados irmãos, em nenhum momento essa força significa algo que vai sair apenas do nosso coração e da nossa mente. Se a gente for pensar assim, nós já estamos derrotados. Talvez essa seja uma diferença da pregação de um pastor para um coach. Com todo respeito, não estou falando mal dos profissionais que atuam nessa área. Mas o pastor sempre vai chamar a nossa atenção, e eu chamo a atenção da igreja nesse sentido. O Senhor é a nossa força. No momento que você estiver quebrado, no momento que você estiver enfraquecido, no momento em que você estiver desanimado, no momento em que você olhar para os 4 cantos e não encontrar saída e solução para o problema, não tem momento melhor para você se colocar de joelhos, clamar ao Senhor e esperar que Deus haja na sua vida. E é assim que Deus faz conosco, irmãos. Deus não nos desampara. Sabe qual é a verdade bíblica? Quanto mais fracos nós nos reconhecemos, mais fortes nós somos. Quanto mais dependentes de Deus nós somos, mais fortes nós seremos. Nós precisamos entender que esse ser forte... E lembra, de volta lá, Josué, eu vou inclusive num terceiro ponto aqui, nos remeter de novo ao texto de Josué. Lembra que o Senhor está dizendo, ser forte e corajoso, eu te mandei. Ser forte e corajoso, você tem um Deus. É como se Deus estivesse dizendo para mim, para você nessa noite, seja forte, meu irmão. Enfrente as lutas e as batalhas da sua vida, porque você não está sozinho. Existe um Deus que está presente na nossa vida. Seu pastor pode lhe abandonar. Seu pai pode lhe abandonar, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho, seu melhor amigo de infância. Nós somos homens e pecadores. Nós podemos ser abandonados por quem quer que seja, mas se existe uma verdade que deve trazer força ao nosso coração, é que nós servimos a um Deus que nunca haverá de nos abandonar. Mesmo que a gente queira abandoná-lo, se ele não quiser, ele não deixa. Ainda que eu tome as asas da alvorada e me detenha nos confins dos mares, Deus está lá presente. Se subo no mais alto monte, se subo aos céus, se desço ao mais profundo dos abismos, Deus se faz presente, porque Ele é o Deus onipresente, Ele é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que está presente na minha vida e na sua vida, em todos os momentos. Será que nós podemos abrir a boca nessa noite para dizer que Deus nos abandonou? Em hipótese alguma. Deus nunca prometeu que nós não vamos enfrentar problemas. Enfrentar problemas não significa que Deus nos abandonou. Está lá o Senhor Jesus dormindo, como a gente costuma dizer, de boa, no barquinho. E o vento, e a tempestade. São as agruras da vida. Está no texto do boletim, na pastoral de hoje. Fortes ventos, tempestade, o medo, se abate, a escuridão. Acorda, Jesus. O Senhor não está preocupado, não. Jesus se levanta, manda a tempestade cessar, manda o vento parar. É assim que Deus age. Os pescadores, homens do mar, homens experientes, estavam desesperados. Em várias circunstâncias da nossa vida, não é a nossa experiência que vai nos salvar. Em vários momentos da nossa vida, não é a nossa força que vai nos salvar. Em várias situações, não é a nossa inteligência, por mais que todos esses pontos sejam importantes e nos ajudem. Mas lembre-se, pense e guarde isso no seu coração. A força que nós precisamos para seguir vem do Senhor. Não vem de nenhum outro lugar. A fonte é o Deus vivo e verdadeiro.
A segunda profecia é a palavra de ânimo, é o incentivo. A primeira foi a exortação: recomeça, faz alguma coisa, sai dessa letargia. Deus, na sua sabedoria, sabendo das nossas dificuldades, já vai trabalhando isso. Olha, não se prende ao passado, olha para frente. É preciso ter força, seja forte, não desista, seja resiliente. Aí você pode chegar na seguinte situação: não, eu estou confiante no Senhor, eu não estou fraquejando, eu tenho buscado essa força em Deus, ótimo. Eu não estou preso no passado, maravilha. Mas para onde eu vou? O que eu devo fazer? Qual a decisão a ser tomada? Como nós vamos reconstruir? Talvez você pense, por exemplo, na sua vida: como reconstruir a minha vida? Ou como realizar algo? Ou questionamentos talvez até mais profundos. Como atingir a vontade de Deus? Como ser mais parecido com Cristo? Qual a melhor forma? Qual o melhor caminho? Dúvidas, dúvidas e dúvidas. Todos nós as temos. Muitas situações, inclusive, as dúvidas são compreensíveis. Somos humanos. Deus é diferente de nós, é o ser criador, não foi criado por ninguém. Não recebeu o conselho de ninguém. Quem primeiro deu a ele para depois receber. Nós não somos assim. Nós somos criaturas finitas, limitadas. A dúvida, a insegurança pode se abater sobre nós. O que é que diz o verso 5? Veja, a injeção de ânimo: seja forte. Trabalhem, está no versículo 4 ainda, não é? Deus está dizendo: seja forte, faça, trabalhe, eu estou convosco, eu sou convosco. Deus está dizendo: eu sou o Emanuel, vocês não estão sozinhos. Beleza, tudo certo, mas nós precisamos agir. O que fazer, Senhor? Verso 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Quando você estiver na dúvida, quando você precisar do norte, quando você precisar da instrução, só existe um lugar que nós vamos adquirir essa sabedoria, essa orientação: é a palavra de Deus. Lembra que eu disse que ia voltar para Josué? Há muita similaridade na palavra de Deus, porque essa é a forma de Deus agir, é o modus operandi de Deus agindo com o seu povo. Lá atrás, Josué: ser forte e corajoso, não te mandei eu, ser forte e corajoso, tão somente ser forte e corajoso, não. Lembra das palavras de Moisés: delas não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. O que fazer? A resposta a essa pergunta está na palavra de Deus. Como fazer? A resposta a essa pergunta está na palavra de Deus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Quando nós estivermos nas trevas da dúvida, nas trevas da incerteza, nas trevas em que não nos permite compreender as situações e as realidades, nós precisamos buscar a luz. Essa luz, ela vai iluminar o nosso caminho. Essa luz vai ser lâmpada para os nossos pés. E essa luz, meus amados irmãos, que todos nós precisamos e necessitamos, é a palavra bendita do nosso Deus. São as Escrituras Sagradas, que são eficientes, que são suficientes para nos instruir, para nos exortar, para nos mostrar o caminho. Imagine-se perdido numa grande floresta. Talvez aquele que está perdido, o maior sonho, o maior desejo dele, saiba qual a trilha, qual é o caminho. Uma bússola pode salvar a sua vida. A sua vida pode ser salva ou não se você souber para onde vai o norte. Porque quando você sabe para onde aponta o norte, você sabe para que lado está o sul, o leste, o oeste, o noroeste.
Tendo fixado os olhos num ponto, nós compreendemos os outros. A palavra de Deus é a luz que traz o norte, é a luz que direciona, e a partir dela nós vamos discernir todas as outras posições. É obedecer a palavra, é ter a palavra como lâmpada para os nossos pés. Vocês vão reconstruir o templo. O trabalho talvez não seja fácil. Sejam fortes. Eu sou convosco. Não desanime. Sejam resilientes. Aguentem. O trabalho é duro, o trabalho é árduo. E no momento em que vocês se sentirem perdidos, no momento em que vocês tiverem com dificuldade de discernir qual é o melhor caminho, qual é a melhor posição, qual é a melhor decisão a ser tomada, escute a palavra de Deus. Meus irmãos, já perceberam que a nossa vida é feita por decisões? Já percebeu também que às vezes nós acertamos e às vezes nós erramos? Já percebeu também que todas as vezes que nós desobedecemos a palavra de Deus, nós apanhamos feio? Nós trazemos sofrimento para a nossa vida? O que Deus está falando para mim e para você nessa noite é que nós precisamos voltar a ouvir a palavra de Deus, a entender que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. E eu fecho, irmãos, a minha fala. O verso 5, segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Veja, é o Deus da aliança instruindo mais uma vez o seu povo. Nós somos a família da aliança. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos a descendência pela fé de Abraão. Deus se revelou a nós. Deus se revela a nós através da sua palavra. A sua palavra continua viva e eficaz. A sua palavra continua nos instruindo. Mas às vezes, irmãos, nos falta talvez a fé. A fé que acredita no poder de Deus, na ação de Deus. E um outro ponto que eu destaco nesse texto é isso. Veja que nesse verso 6, na verdade verso 6, verso 7, verso 8 e verso 9, talvez a frase mais que a gente vai ver mais sendo repetida aqui é Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Não é à toa. Veja, Israel está inserido num contexto em que está subjugado pelos persas, que naquele momento tinham o maior exército que a terra conhecia. E o exército persa não era um exército fraco. Essa turma tocou o terror. Grandes guerreiros. Mas Deus está dizendo assim para aquele povo: eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou o Senhor do exército persa. Eu sou o Senhor do exército babilônico, dos assírios, dos romanos, de todos os exércitos. O que é que Deus está ensinando? O que é que Deus está dizendo para o seu povo através do profeta naquele momento? Eu tenho o poder. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Logo, vocês não servem a qualquer pessoa. Vocês servem àquele que pode todas as coisas. Veja, irmãos, descrito aqui o poder de Deus sobre a criação. Está no texto. Está no texto isso, não é? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 6, ainda uma vez, dentro em pouco, farei brotar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Vocês veem o poder de Deus sobre a sua criação? Sobre os céus, sobre a terra? Nós servimos ao Deus que é o Criador de todas as coisas. Se Deus foi capaz de criar o universo que nós vivemos, por que Ele não seria capaz de ajudar o povo a construir aquele templo, que seria destruído depois? Se Deus tem poder para construir o universo, para nos dar a vida, por que Ele não pode vir ao nosso auxílio quando nós precisamos? Será que o seu problema é maior do que o seu Deus? Será que a sua dificuldade é maior do que o poder de Deus? Será que Deus não pode curar?
Será que Deus não pode destruir se Ele quiser destruir? Aí eu lembro das palavras de Isaías, uma outra série de mensagens que nós fizemos, uma música que nós cantamos. Pegando apenas 3 versículos, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Vamos medir o universo, irmãos? Vamos usar o palmo? 23 centímetros. Pega uma régua. Deixa eu melhorar para nós. Pega uma régua de 30 centímetros. Começa a medir o universo. Vê se você consegue. Quem? Veja, são perguntas retóricas que contêm uma certa ironia para nos fazer refletir que nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Quem, na concha da sua mão, mediu as águas, toda a água existente na terra. Quem mediu o universo com os palmos de suas mãos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra? E pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele lhe ensinou sabedoria, ele lhe mostrou o caminho do entendimento. Percebe? Quem de nós conhece, sabe, tem mais poder do que o nosso Deus? Meus amados irmãos, a palavra de ânimo passa por entendermos que Deus tem poder. Poder sobre céus e terras, sobre criação. Aquele povo talvez estivesse abatido, eles não tinham os mesmos recursos que foram empregados na construção do primeiro templo. Tinha muito ouro envolvido, tinha muita prata envolvida, mas não tanto. Verso 7, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. O nosso Deus é poderoso sobre céus e terra. O seu poder se revela em ser Ele o Deus Criador. O seu poder se revela em ser Ele o dono da prata e do ouro. Pode até nos faltar o recurso, mas para Deus não falta. Nós até não podemos ter um recurso, mas para Deus não falta. E eu posso, e me permitam os irmãos testemunhar, e é um testemunho pessoal da ação e do poder de Deus na vida da sua igreja. Estamos falando de reconstrução, estamos pensando na construção do nosso templo. Não temos dinheiro, não temos o recurso para isso, mas eu tenho uma convicção no meu coração. Deus vai nos dar o recurso para que a gente construa a nossa igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele pode. Nós não, mas Ele pode. Os irmãos que foram ontem comemorar lá os 10 anos da SAF, da Igreja Filadélfia. Pastor Paulo Shoa, igreja do nosso presbitério. Igreja pequena, pobre, sem recursos. Deus levanta um irmão, não sei quantos milheiros de tijolo. Deus levanta outro irmão, cimento. Deus levantou agora uma igreja fora do nosso estado, que está pagando o pedreiro todo mês. É obra de Deus. Conversando, a última vez que eu conversei com o pastor Paulo sobre isso, ele disse, reverendo, a gente já vai em mais de 250 mil reais. Eu digo, pastor, e de onde é que vem esse dinheiro? A igreja não arrecada 5 mil. De onde é que vem esse dinheiro? Daquele que é o dono da prata e do ouro. Outro pastor amigo, lá de Aracaju, trabalhou no seu conselho, decidiu investir em missões. Começou investindo em um missionário, num contexto transcultural. Não tinha tanto recurso para isso. Hoje ele já ajuda no sustento de 5 ou 6 missionários. A arrecadação da igreja duplicou. Sabe por quê? Porque Deus é o dono da prata e do ouro. E quando nós fazemos a sua vontade, Ele nos abençoa. Agora calma. Não vá querer barganhar com Deus, não. Porque a perspectiva não é essa. Opa, que coisa boa, pastor. Quer dizer que se a gente der 100 e ganha 1000? Não, estou dizendo isso não.
Se vocês pensaram isso, vocês estão na igreja errada. E ouvindo o pastor errado. O que eu estou dizendo é que Deus é o dono da prata e do ouro. E mesmo que a gente não tenha um recurso, se Ele quiser, Ele abre as portas do céu para nos abençoar. Como Ele tem abençoado a minha vida, como Ele tem abençoado a vida dos irmãos. E os irmãos sabem do que eu estou falando. Nos dando muito mais do que nós podemos ter, ou imaginávamos poder ter. Isso é mágica? Não. É o poder de Deus. E eu fecho agora definitivamente. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que o texto aqui aponta para o futuro. Nesse quarto ponto, eu estou dizendo que Deus tem poder sobre a terra, sobre os céus, sobre toda a criação, poder sobre as riquezas. E Deus tem poder sobre o futuro. Nós cantamos isso. A última partezinha da última canção que nós cantamos. Eu não vou me recordar agora da letra. Mas nós cantamos essa verdade hoje. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro. O meu futuro, o seu futuro, está nas mãos do Senhor. A ansiedade faz parte da natureza humana. Mas a ansiedade é como é que eu diria? É muito presente envolvido. E muita preocupação com o futuro. O futuro não nos pertence. Deus é poderoso sobre o futuro, não é porque Ele sabe apenas, não apenas por isso, que Ele sabe o que é que vai acontecer no futuro. Ele tem poder sobre o futuro porque Ele determina o futuro. Pense nisso. Uma coisa é eu saber o que vai acontecer lá na frente. Outra coisa é eu determinar o que vai acontecer lá na frente. Deus sabe porque determina. Deus não determina porque sabe. Você conhece o seu futuro? Eu não conheço. Nosso futuro não está nas nossas mãos. Mas ele está bem guardado, nas melhores mãos que ele poderia estar. Nas mãos do nosso Deus. Igreja, irmãos, a profecia de 2.500 anos atrás continua viva, continua falando ao nosso coração. Não desanime. A injeção de ânimo continua sendo a mesma. Retroceder, nunca. Desistir, jamais. Deus é conosco. Ele é poderoso. Ele é o Senhor de todas as coisas. Não se deixe paralisar pelo passado. Olha para frente. Vamos em frente. Como sétima igreja, vamos avançar. Vamos construir. Vamos para o retiro. Vamos para as reuniões dos casais. Vamos para o MP. Vamos para os pequenos grupos. Escola dominical. SAF. Reuniões de oração. Seja lá o que for. Vamos em frente. Porque essa obra, ela não é nossa. Essa obra é do Senhor, nosso Deus. E Ele é poderoso, como tem demonstrado ao longo de todos os anos, para nos dar muito mais do que nós merecemos, do que nós sonhamos, do que nós almejamos. Na sua vida particular, avance. Deposite a sua fé no Senhor Jesus. Quando você estiver em dúvida, escute a palavra. Ela vai dar o norte. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai bendito, te agradecemos pela Tua palavra e ao mesmo tempo, ó Deus, clamamos e pedimos que a Tua palavra possa calar profundamente no nosso coração. Nos instrui, nos ensina, mas sobretudo, ó Deus, nos dá a força que nós precisamos para seguir adiante. Seja como sétima igreja, como Teu povo, seja, ó Deus, nas situações mais particulares de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite me ouvindo. Que a bênção do Senhor esteja presente em cada família. Que a bênção do Senhor esteja presente em cada coração, em cada mente. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.